A qualidade do candidato é muito importante e precisa ser pesquisada. A decisão dos próximos 4 anos está novamente nas mãos do eleitor. Esse ficar alerta para analisar as melhores propostas e ficar em alerta sobre a crescente polarização política. É difícil fazer uma análise uniforme do processo eleitoral brasileiro numa disputa municipal, porque nós estamos falando de milhares de candidatos a prefeito, milhares de candidatos a vereador. Mas me parece, e acho que São Paulo acaba dando essa medida, que há um aprofundamento da agenda anti-establishment. E nós observamos que uma proporção do eleitorado, e não é uma proporção pequena, se identifica com essas teses que podem sim serem consideradas antidemocráticas. Na medida em que elas dialogam com posições que vão na contramão dos pressupostos institucionais. A ideia de que nós podemos buscar a convenção por meio da organização política do Estado Democrático de Direito e das suas instituições, e que determinados representantes eles têm a missão de combater essas instituições porque identificam nelas o mal do país, isso é muito perigoso. E talvez o Pablo Marçal seja o representante maior disso. Que nós vemos é o crescimento de uma visão anti-institucional de política. Há uma agressividade inerente à posição desses candidatos que buscam as redes sociais para viralizar conteúdos que buscam agredir os seus adversários, rotular os seus adversários e demonizar os seus adversários. Já não é mais uma troca de ideias, é a colagem do rótulo, da difamação pura e simples. Então nós temos que identificar a razão disso acontecer, porque esse crescimento ele não é gratuito. Esse dissabor de uma parte do eleitorado que ficou tão cético em relação à política, ficou tão desacreditado, tão descarente do processo institucional, que já não acredita mais que ele é uma solução, mas sim que é um problema. As redes sociais ocupam um forte papel e veículo na formação de opinião política. Vivemos um período de informação dinâmica e influenciável, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. Em geral, a eleição municipal ela é mais centrada realmente nos problemas do cotidiano. Eu acho que o fenômeno do Pablo Marçal, eu vou citar ele de novo aqui, ele atrapalhou um pouco, digamos, a concentração de interesses dos eleitores nas suas respectivas cidades na maior parte do processo. Nessa semana final é bem provável que as atenções realmente se voltem para cada município, seus eleitores, buscando prestar atenção nos candidatos, tanto à vereança quanto à prefeitura. Mas atrapalhou um pouco, as atenções meio que se voltaram para São Paulo, ainda que os eleitores de outros municípios votem nesses municípios e não em São Paulo. Mas as pessoas querem ter atendido os seus problemas cotidianos. Isso continua sendo a base da definição do voto. Ao invés de tangenciar a sua posição com base em critérios ideológicos, o eleitor em geral, na eleição municipal, ele busca o candidato que resolve os seus problemas. Ou seja, é a efetividade da burocracia, a efetividade da zeladoria. Quem é que arruma buraco, quem é que pinta cordão de calçada, quem é que faz a limpeza urbana, quem é que conserta sinaleira estragada, quem é que poda árvore. O candidato a prefeito, ele é o sujeito
quem as pessoas recorrem quando tem um problema na sua rua. Então, esse me parece ainda é o critério definidor das eleições, ainda que também exista a questão ideológica, mas ela é secundária na eleição municipal no mais das vezes. Acho que a imprensa faz o que é possível, com os instrumentos adequados, dentro da medida. Essa eleição, a eleição municipal, ela tende a ter um nível menor, por exemplo, de desinformação sobre o processo eleitoral. As teorias conspiratórias fervilham durante o período das eleições presidenciais. Ninguém está falando, por exemplo, de fraude em urna eletrônica em ano de eleição municipal. Isso costuma acontecer. Esse discurso conspiracionista volta com força sempre na eleição presidencial. O que demonstra a picaretagem, aliás, por detrás dessa posição. Ninguém reclama da eleição municipal, mas muitos reclamam da eleição nacional. Ora, por que não se frauda também a eleição municipal? Não existe nenhuma evidência, nem para um caso, nem para o outro. O que eu estou dizendo é, eleições nacionais costumam ter mais incidência de informações falsas do que eleições municipais. E a imprensa, ela tem os meios de credibilidade para fazer a apuração e ela tem muitas vezes de fazer a batalha em glória, de reestabelecimento da verdade, ainda que isso seja altamente complicado, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político. Aí quando eu falo político aqui é do campo político institucional, não necessariamente no campo político partidário. As redes sociais ocupam um forte papel e formação da opinião política. Vivemos um período de informação dinâmica e influenciável, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. As redes sociais ocupam um forte papel de formação de opinião política. Vivemos um período de muita informação dinâmica e influenciável, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. Importante destacar que a eleição municipal não é eleição presidencial. E o resultado da eleição municipal não define a eleição presidencial. Há hoje, se nós considerarmos as capitais, uma posição mais positiva dos candidatos que são identificados com o bolsonarismo do que com os candidatos que são identificados com o lulopetismo. Notadamente, o PT está tendo dificuldades, mas nós sabemos já, isso de 2014 para cá, que o antipetismo se tornou um dos principais fenômenos políticos do Brasil. E essa eleição não será diferente. Então é bem possível que o PT perca quase que todas as capitais, se não todas as capitais, se as pesquisas estiverem corretas. E aqui e acolá nós temos vitórias do Centrão e do PL nesses centros urbanos. Agora, mesmo isso não significa que nós temos um efeito político na eleição de 2026, porque existem alianças políticas que desconsideram as condições políticas locais, que são os fatores determinantes para determinar se alguém vence ou se alguém perde uma eleição no município. As eleições municipais, elas tratam da realidade pragmática do cotidiano. É muito difícil você ver uma nacionalização de uma campanha municipal, à exceção de uma cidade como São Paulo, que sem sombra de dúvidas está ali no radar dos candidatos presidenciais. Mas à exceção de São Paulo, a gente não pode imaginar que estas eleições serão determinadas pelo nível de influência de Lula e de Bolsonaro. Essas particularidades que eu elenquei aqui, elas são muito importantes. Então, nem Lula, nem Bolsonaro, eles determinarão vitórias políticas expressivas.
Sem sombra de dúvidas, entretanto, eles podem exercer um papel importante na eleição de candidatos para o legislativo, ou seja, para as câmaras de vereadores. Se nós queremos vincular ali o papel desses dois nomes, ele é mais próximo dos vereadores do que dos candidatos a prefeito. Até porque em muitas capitais você tem muitas candidaturas atreladas ao Bolsonaro, e daí o envolvimento é até negativo para ele, porque potencializa um em detrimento de outro, e muitos também relacionados ao PT. E daí da mesma forma, você pode ter o comprometimento de uma eventual aliança política para 2026. Então, em muitas capitais, eles acabam não se envolvendo. A tecnologia auxilia a população a estar mais consciente dos candidatos. Contudo, uma grande quantidade de fake news acaba acontecendo nas redes sociais, aplicativos por mensagens, e que a sociedade acaba ampliando. A tecnologia auxilia a população a estar mais consciente sobre os candidatos. Contudo, acontece uma grande quantidade de fake news nas redes sociais, aplicativos de mensagens, e que a sociedade acaba ampliando. Há uma perversão, me parece, da ideia de influenciador na política. Porque a forma de se angariar apoio, ou seja, constituir votos na eleição é diferente da forma com que você gera interesse e clique nas redes sociais. Nas redes sociais você produz aquilo que é viral e você retém público. Você treina o algoritmo para que determinado conteúdo repercuta. O voto não é assim. Veja o caso do Pablo Marçal. Pablo Marçal criou um tipo de estratégia política. Ele, obviamente, concentrou a atenção do público, mas ele não conquistou apenas votos. Ele também teve como efeito colateral o crescimento da sua rejeição. Então, por um lado, ele cresceu, mas por outro lado, ele chegou ao ponto de quase se inviabilizar. Curtida, like, é diferente de voto. E poucos candidatos compreendem isso. Até porque, vamos lá, curtida pode vir de qualquer lugar do país. Voto é do lugar que você concorre, ponto. Então, o influenciador, ele, claro, pode ser um instrumento positivo, de geração de conteúdo, mas ao mesmo tempo ele pode ser enganoso. As redes sociais, elas desempenham um papel obviamente importante. Elas têm ganhado uma proporção cada vez maior, mas elas ainda não são um fator essencial e determinante, considerando que o horário eleitoral de rádio e TV ainda influencia muito o resultado das eleições. Claro, nós já tivemos exemplos de candidatos que se viabilizaram através das redes sociais. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas nós temos, por exemplo, vou pegar novamente São Paulo, uma cidade em que o candidato Ricardo Nunes detém um latifúndio, tempo de rádio e televisão, e ele ganhou fôlego a partir do início dessa propaganda, porque ele obviamente vinha sofrendo nas redes sociais. Quem exerce o domínio em São Paulo das redes sociais é o candidato Pablo Marçal. Mas novamente, considerando esses elementos. E obviamente as redes sociais, elas servem para o bem e para o mal. Para o mal, na medida que ainda não se tem uma regulamentação efetiva. O Congresso Nacional foge à sua responsabilidade. E agora nós temos esse adicional, que implica cuidados extremos, que é a inteligência artificial. Sim, houve uma regulamentação provisória a respeito, das campanhas, mas o problema não é esse. O problema não são as campanhas usarem a inteligência artificial. O problema é a inteligência artificial sendo usada aleatoriamente, de modo a alterar ou manipular
a postura e a posição dos eleitores. Isso pode ser feito por qualquer um. Qualquer um pode criar um vídeo, um áudio, uma foto, né, e espalhar, alegando ser esse ou aquele. Não precisa de uma campanha envolvida para tanto. Então, a capacidade de se lidar com isso é limitada, na medida também que é uma tecnologia muito nova. O combate às fake news é fundamental e importante para que não haja desinformação neste período do pleito eleitoral e interfira na democracia. Para uma eleição ser mais limpa, justa e transparente, é necessário combater as notícias falsas, checar e verificar todas as informações, além de exigir a responsabilidade de todos.